Ok. Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cleiton Silva, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. E a gente normalmente bate um papo com brasileiros que vivem na região de Paris e não só na região de Paris. E hoje nós temos aqui a Gabriela. Gabriela, muito obrigado por participar do podcast. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme ter você aqui. E, poxa, fala quem você é, de onde você veio, onde você vive. Faz uma introdução, por favor, da Gabriela. Pode deixar. Então, eu sou a Gabriela, eu venho de Toulouse, mas eu nasci, né, claro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acho poucas pessoas que moravam lá, né, ou nasceram lá. Mas, às vezes acha, assim, tá escondidinho em algum lugar, a gente acha. E eu sou psicóloga, moro aqui na França há 5 anos. E fiz de tudo. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu fiz um pouco de tudo. Acho que passei pela jornada migratória mais tradicional, né? Do brasileiro comum. Então, e hoje eu atendo brasileiros morando fora. Então, só trabalho com imigrantes aqui na Europa e também na América do Norte. Majoritariamente, excepcionalmente, quando o paciente regressa ao Brasil, volta, né? Eu continuo atendendo, não interrompo o tratamento. E é isso. Pessoal, olha só, nós temos a nossa patrocinadora oficial, que é a Dona Tata, @Dona Tata. Tudo que nós servimos aqui antes e depois desse podcast vem então da Dona Tata. E para você que é do Brasil, para você que é daqui, você pode encomendar. Vai lá no @Dona Tata no Instagram e lá tem muitos produtos. Ela começa sempre com pão de queijo, tem bolo, todo tipo de bolo decorado, bolo para tudo, aniversário, batizado, casamento. Os brigadeiros delas são maravilhosos. Maravilhosos. Tem muita coisa. Dá uma olhadinha, segue ela também lá. Muito obrigado, Ana Tata, por esse patrocínio, tá bom? Brigadão. Obrigada, Dona Tata. E aí você falou que você então vem de Campo Grande do Sul. Quando você veio pra cá? Eu vim pra cá em fevereiro, eu acho que foi 2017. Eu já não sei mais, mas vai fazer uns 5 anos. Em fevereiro do ano que vem. Você é psicóloga, né? Sim, eu sou psicóloga. Você se formou no Brasil ou você se formou aqui? Então, eu me formei no Brasil, tenho bacharel lá, formação de psicólogo. E quando eu vim pra França, eu vim como fille au pair. Fille au pair é uma babá que mora com uma família local, né? E eu vim meio que pra ver o que ia dar. Então, eu morei um ano e meio com diferentes famílias, em diferentes regiões. E eu fiz um mestrado aqui, então, depois, que foi um mestrado de avaliação, orientação e conselho, lá em Nanterre Université, que é a Paris 10, em psicologia também, né? Mas mais voltado para a questão da carreira. E hoje eu trabalho na clínica, né? Então, eu costumava pensar na época do meu mestrado que não ia me servir muito e tal, mas acabou que quando a gente imigra, né, eu acho que a carreira, perda do status, ter que retomar estudo com pessoas 10 anos mais jovem do que você, etc. Tudo isso ou é o assunto mais delicado ou é o primeiro assunto que vai acabar impactando psicologicamente as pessoas. Então, depois eu vi uma utilização aí, né, do mestrado e tal, e eu continuo me formando continuamente em TCC, que é a abordagem que eu sigo, terapia cognitivo-comportamental. Mas o percurso, um resumão do percurso é esse. Tá, e você já chegou... Bom, você fez todo esse trabalho, você já falou que você fez um trabalho que foi uma babá, uma nunu, como falar por aqui. Sim. O que mais que você fez aqui? Depois eu vou entrar na sua psicologia, que isso é interessante. Um pouco de tudo. Sério? Acho que como muitos brasileiros, né? Eu costumo dizer que o brasileiro, mas, tipo, cada um tem uma trajetória muito particular, muito cheia de altos e baixos, né? Mas eu costumo dizer que a gente sofre dores em comum, né? Com exceção do brasileiro que vem expatriado, com um emprego garantido, com os filhos matriculados já na escola, que você só precisa ir lá e assinar, com a casa alugada, mobiliada. Essas pessoas são exceção, né? Eu costumo dizer, essas pessoas não são a regra. Então, geralmente, o imigrante que vai e tenta batalhar, que vem de uma situação que não é de tanto privilégio assim, nós somos a maioria, né? Então, eu fiz parte desse grupo. Eu fui au pair, né? Enquanto eu era au pair, eu também aprendi a fazer unha no Brasil antes de vir.
testei todas as minhas amigas. Chamei todo mundo, falei, ó, pessoal, vem aqui que eu vou tirar a carne da cutícula de vocês. É, gratuito. E aí, eu fazia isso um pouco como uma rendinha extra, porque a au pair, ela não ganha muito. Na verdade, a gente ganha pouquíssimo. É só uma participação semanal ali, como se fosse uma mesada, né? Então, eu fiz unha. Eu também trabalhei com limpeza de Airbnbs, né? Então, eu fazia limpeza de Airbnbs, isso no meu tempo livre, né? E que mais eu fiz? Acho que foi isso. E depois eu fui babá, sem ser au pair, né? Eu fui babá a domicílio. E eu tinha minha casa, eu não morava com a família mais. Mas eu fui babá durante meu mestrado. Porque eu vejo que muitos brasileiros acabam trabalhando em restaurante, só que eu sou desastrada demais para isso. Aí eu falei, não é o tipo de competência que eu tenho, né? E aí eu continuei com as crianças, gostava muito de cuidar de crianças e tal. Achei uma família bem bacana no primeiro ano do meu mestrado. E foi até o primeiro ano do meu mestrado que eu trabalhei como babá. Logo depois eu já comecei a atender, porque embora eu não tenha finalizado o mestrado ainda, eu já tinha validado o meu título de psicóloga, porque aqui na França a gente precisa desse título para atender como psicóloga, né? Então eu comecei a atender no segundo ano do mestrado, mas antes disso eu passei por esses trabalhos mais a domicílio. Entendi. E hoje você atende pessoas, tipo assim, você atende brasileiros? Sim, eu atendo em sua maioria brasileiras, mas felizmente tem crescido o número de homens que me procuram para terapia e eu fico muito feliz. É porque na minha página eles são minoria, assim, 90% da minha audiência é o público feminino, são as mulheres, né? Mas sim, eu trabalho com brasileiros. Eu acredito que metade dos meus pacientes estão na França, né? Porque acaba sendo que, por conta da divulgação e tal, eu alcanço mais o pessoal que mora aqui na França. Mas eu tenho de outros países também da Europa e da América do Norte. Então, tem Alemanha, tem Itália, tem Espanha, Portugal, Canadá e Estados Unidos. Eu acho que Finlândia também. Eu viajo um pouco. Eu, assim, me senti muito viajada, né? E porque eu trabalho online. Então, o atendimento é exclusivamente online. Eu não tenho nenhum paciente lá de Toulouse, onde eu moro. E me fala uma coisa, você veio pra cá, pra Paris. Eu moro em Toulouse. Não, mas você quando você trabalhava au pair, por exemplo, é em Toulouse? Tá, o percurso de au pair. Vamos lá. Eu vim, acho que foi em fevereiro de 2017 ou 2018. Calculem aí, pessoal, 5 anos. Eu vim para Haute-Savoie, então são os Alpes franceses, divisa ali com a Suíça, tá? E eu morei em Alosier-Lacaille, que é uma commune, é uma comunidade, uma pequena cidadezinha de 2 mil habitantes, eu acho, no máximo. E que ficava perto de Annecy, que é a cidade mais conhecida ali naquela área, né? Annecy, que o pessoal chama que é a Veneza dos Alpes. Eu fiquei 7 meses com essa família. Depois, eu acabei trocando de família. Eu fui para Paris, porque com essa família eles começaram a agir de algumas formas que eu não gostava. Eles começaram a me cobrar para trabalhar mais do que o contrato que a gente tinha fechado. Eu não me importava com isso, mas eu queria ser paga por essas horas extras. E eu sentei eles, conversei com eles. Eu falei, olha, tá acontecendo isso. Vocês se atrasam muito, né? Porque eles têm um horário que eu trabalho, né? Vocês se atrasam muito regularmente. Eu acabo trabalhando bastante. Eu trabalho demais. E eu não tô sendo paga por isso. Então, eu quero ser paga por isso. Eles eram maravilhosos. Nesse momento, e eu sou muito grata a eles, porque foram eles que pagaram a minha passagem para vir. É muito difícil. Nos Estados Unidos é obrigatório para o programa de au pair a família pagar. Mas para a Europa, na maioria dos países da Europa, não. Então, a maioria das vezes são as au pairs que arcam com a passagem de vinda e tal, e de volta também. Mas eu tinha achado eles que toparam em pagar a passagem para mim. Então, sou muito grata, porque na época não tinha essa grana, né? Só que eles foram muito bons para mim até o momento em que eu comecei a colocar limites, né? E aí eles começaram a mudar comigo. E aí, então, a gente decidiu que eu iria mudar de família. Eu queria muito ficar lá em Haute-Savoie. Por quê? Porque são as montanhas. Campo Grande, de onde eu venho, né? É um lugar muito plano. Então, assim, eu nunca tinha visto. Eu me sentia dentro de um quadro lá em Haute-Savoie, porque a casa era enorme, uma casa muito grande. E tinha um jardim, e não tinham mais casas ao redor. Então, a gente via direto a montanha.
as montanhas, né, que tinham. E eu me senti, assim, muito feliz lá. Só que eu não achei família na época que eu quis trocar. Porque geralmente as famílias, elas contratam alguém já para rentrée, que é em setembro, a volta das aulas, né? Pra ficar o ano todo já com a pessoa, né? Eu sei que a pessoa não quer ficar trocando de babá o tempo inteiro, né? Então, eu não consegui achar. Eu conversei com algumas famílias, mas, assim, não gostei muito, assim, umas famílias bem diferentes. Tinha um cara que era... O pai era físico, ele era pesquisador lá no Instituto de Física Nuclear, se eu não me engano. Enfim, é um instituto muito conhecido lá na área, que é dividido entre a França e a Suíça. E ele não tinha Wi-Fi na casa. E também não tinha rede de celular na casa, porque era um lugar bem distante. E ele falava que o Wi-Fi fazia mal e tal, pro cérebro. Eu, ok, tudo bem, né? Você deve ter informações empíricas para isso, mas eu preciso conversar com a minha família. Preciso manter contato com os meus amigos, né? Então, assim, eu não fui para nenhuma das famílias que eu entrevistei na época. E eu achei uma família em Paris. Foi então que eu tive que vir a Paris. Então, eu trabalhei com essa segunda família em Paris, perto da Champs-Élysées, ali, 3 minutos andando do Arco. Só que eu morava num estúdio de 9 metros quadrados, 9 ou 10, super escuro. Tinha uma janela desse tamanhozinho, assim, que não abria. Aquela janela que abre meio assim, que não abre Sim, completamente, né? E não gostei muito, assim. Eu trabalhava para essa família, mas com eles foi completamente diferente. Eles me trataram mais como uma empregada mesmo. Porque eles, enfim, são muito ricos, dono de hotéis lá, lá pela Champs-Élysées e tal. A gente morava na frente do hotel que eles são donos. Então, eles não me davam nem a chave da casa, assim. É diferente, porque o programa de au pair, tecnicamente, era para ser um programa de troca cultural, onde você mora com a família e tal. Só que eu tinha esse estúdio separado, o que acontece muito comumente com au pairs, porque geralmente, né, em prédios, principalmente os prédios mais antigos, eles têm no último andar, eles têm esses quartos que se chamam, antigamente era o quarto dos funcionários de serviço, que são as famílias mais burguesas, né, que tinham esses funcionários. Só que hoje isso não existe mais. Então eles alugam, eles reformam, eles alugam ou colocam au pair lá dentro, né? Mas eu não gostava do meu quarto, assim. Era muito escuro, eu não gostava, porque eu cresci em Campo Grande, que, querendo ou não, as casas são maiores, né? Eu acho que qualquer coisa é maior do que Paris, mas tudo bem. E eu me senti um pouco presa, assim. Eu não gostava muito, mas eu fui indo. A família tinha um relacionamento comigo muito, assim... Eles eram o oposto, assim. Eu trabalhava 15 minutos a mais. Eles pagavam os 15 minutos proporcional do meu trabalho. Só que não tinha proximidade nenhuma. Exato, só que sem proximidade nenhuma. O pai não conversava comigo, assim, falava só bonjour e pronto. Não falava nada comigo. Eu achava, assim, esquisitíssimo, né? O impacto cultural foi muito grande. Acho que foi o primeiro choque, então, que você sente com a cultura? Olha, acredito... Acho que parcialmente sim. Porque, na verdade, ele era peculiar mesmo. Né? Eles eram muito discretos já, a família judia, né? Eles já eram muito discretos por si. Né? Mas o pai, ele, assim, não conversava comigo. Até que 3 meses depois, mais ou menos, aconteceu um acidente nessa família. Foi muito triste, aconteceu com a mãe, né? E aí eu resolvi sair. Porque eu não queria ficar lá, o clima não estava bom. Eles foram para Israel ficar um tempo lá depois desse acidente. Eles não sabiam quando eles voltariam. E eu acabei ficando lá meio que sem salário, sem trabalhar, porque eles levaram, né, o filho menor. E eu saí. Então, aí eu fui para uma terceira família. Isso mesmo, eu fui para uma terceira família, que foi em Chavanais, que é uma cidadezinha perto ali de Saint-Germain-en-Laye, no interior, vamos dizer assim. E aí, lá foi muito bom, eu tive uma família muito boa, eles tinham um bebê só, e eu adoro bebês, né? Eu adoro cuidar da criança antes delas aprenderem a falar. Então, eu adorava essa família. O pai da família era francês e a mãe era americana. E o pai, ele me ajudava muito, assim, com tudo. Ele me ajudou na época de mestrado, eu tive que procurar um quarto para alugar, né? Depois que eu saí de lá e passei no meu mestrado.
Eu deixei de trabalhar para eles. O pai escreveu carta, ele ligou, deu referência, porque é muito difícil, né? A gente não tem uma rede de contatos, então eu não tinha o que eles pediam, que é o garant, que é a pessoa que vai... Uma garantia. Garantia, fiador, né? Não é fiador, né, que pode fala. ser usar o fiador, aham. Exato, eu não tinha nada. Então, assim, eu tive que procurar opções alternativas de pessoas que alugavam um quarto ou estúdio, enfim, alguma coisa que não fosse cara e que fosse sem o tal do fiador. E o pai me ajudou muito nessa época. Ele ligou para a proprietária, depois eu aluguei um quarto e morei dentro de uma casa, em Maison Lafitte, que também é uma cidade perto de La Défense. 78, né? Eu acho que 78. 78. Exato. Então, e aí depois nessa família tudo se passou muito bem. A gente manteve assim contato vez ou outra assim, já tiveram um outro filho, me mandaram direto a foto assim, a gente tá com um outro bebezinho e tal. E então foram essas as minhas experiências como au pair. Tá bom. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. E a língua? Porque assim, você fez no Brasil francês? Nada. Quando você chegou em au pair, lá embaixo que não tem nem... Pode-se dizer que não tem nenhum brasileiro, entre aspas, né, na região de Annecy. Eu conheço ali, já fui algumas vezes para lá, toda aquela região. Inclusive, quando você falou que se sentia numa paisagem, eu costumo brincar para as pessoas que aquela região, Mont Blanc, tanto lá da Suíça como lá do francês, às vezes você vê uma vaquinha lá em cima. E no Brasil, eu lembro que tinha um chocolate, chama-se Laca, ou alguma coisa assim, que tinha propaganda de uma vaquinha lá em cima no monte. Quando alguém me pergunta, eu falo, é aquilo ali, isso aí é a Suíça, isso aí é o lado da França. É bem isso mesmo, assim. É lindo. É maravilhoso. E já engatando também, uma outra coisa, eu queria que você falasse uma coisa, assim, que, tipo, tem muitas pessoas que falam que o povo é frio e tal, mas, eu acabei de ver o primeiro mesmo que, quando não falou em dinheiro, era uma coisa como você tinha uma proximidade. E ele agora, o francês, eu falo muito por mim também, porque, tipo, eles ajudam, cara, é legal de ver isso aí neles. Quando eles sentem, quando eles recebem a minha simpatia, eu penso muito nisso, é muito legal ver a ajuda que eles dão, a maneira que eles tratam a gente. Volta, então, como o seu francês, depois você me fala sobre essa simpatia do povo. Eu vim sem nenhum francês. Eu não sabia nem falar bonjour, eu me chamo Gabriela. Não sabia nada. Eu sabia o inglês, porque eu já tinha sido au pair nos Estados Unidos. Já tinha feito o programa lá. Você já rodou, foi para os Estados Unidos. Fui. E eu já tinha feito curso para ensino de inglês, etc. Então, as famílias que eu entrevistei, todas queriam que as crianças aprendessem o inglês. E o meu inglês estava muito bom na época, né? Agora já é outros 500. Mas, então a gente entrevistava todas as entrevistas eram em inglês. E aí eu vim trabalhar para essa família, onde eu falava inglês. Era difícil, né? Eu não aconselho você vir sem saber nada, de não saber nada mesmo. Por quê? Porque frustrante, né? É frustrante. Brasileiros acham em todo canto. Então, lá tem Achava brasileiro também. lá. Lá tem, sim. Tinham outras au pairs brasileiras, inclusive, nas cidades vizinhas e tal. Cidade vizinha é 10 minutos, 15 minutos. Então, mas isso acaba te marginalizando. Você marginalizando no sentido de te afastar da participação na sociedade. E aí você acaba ficando recluso, né? Então, os meus outros amigos, eu não vejo muitos impactos negativos nisso. Por quê? Porque na época eu era au pair e eu não tinha um plano de vida na França, de falar, não, vou fazer isso, isso, isso. Eu fui vendo, eu fui aplicando para os mestrados e fui vendo. Mas os meus amigos eram au pairs, e sempre estrangeiros ou brasileiros. Ou os estrangeiros que falavam inglês comigo, né? Então, eu vim sem o francês e aí eu fui aprendendo, porque o programa de au pair, né, a gente precisa estar inscrito num curso de francês. Então, eu fui aprendendo, eu fiz curso em diferentes lugares, já fiz curso na Aliança Francesa, já fiz curso em associações com voluntários, mas eu não fiz um curso assim de A a Z estruturado, igual eu tinha feito no francês, no inglês. No inglês, no Brasil, eu comecei do zero e fui até o avançado. Estudei toda a estrutura ali. Na França foi assim, A1 durante 6 meses, depois A2 com alguns voluntários, e aí depois eu fui fazer um outro curso de au pair B1, assim, e depois nunca mais estudei. Então, eu até preciso estudar mais agora, porque agora eu sei me comunicar muito bem.
porque eu fiz o mestrado e porque é tudo em francês, né? E tudo isso me ajudou. Mas eu sinto falta da estrutura da língua. Então, a estrutura gramatical, a fonética, eu vejo. Então, mas é isso, eu vim sem saber o francês e não estou aconselhando vocês a fazerem o mesmo. Porque o que você puder fazer para atenuar esse impacto que a gente sabe que você vai ter, porque qualquer transição gera impactos, né, no seu humor, enfim, impactos psicológicos também, eu falo, faça. Né? Então, se você puder estudar o francês, gente, tem tanta coisa gratuita na internet hoje em dia que você pode acessar canal do YouTube, assim, filmes que você pode acessar gratuitamente pela internet. Vai e faz, estuda um pouco. Né? Na época que eu vim, eu estava meio... Primeiro, eu nunca planejei a França. Né? Eu acho que isso é interessante contar também. Eu nunca planejei a França. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu não estava feliz com a minha vida lá. Eu atrasei a minha faculdade em 1 ano, né? Então, formei 1 ano depois. Então, a minha turma original, eles formaram antes de mim, 1 ano antes. E eu via as minhas colegas com diploma de psicóloga, trabalhando como vendedora na Boticário, trabalhando na sorveteria, né? Que são empregos tão dignos quanto o emprego de psicólogo. Mas eu ficava frustrada por esse investimento de mínimo de 5 anos que a gente tem ali, quando é recém-formado, né? E não acharmos oportunidade. Tinha muitas colegas minhas que não estavam trabalhando na área. Quem estava trabalhando na área eram as meninas que já tinham contato, já tinham privilégio. O pai de não sei quem conhece o pai de não sei quem que pode colocar lá. Caminhado ou indicado. Exato. Então, eu não tinha tudo isso, né? Meu pai nem é dessa área. Então, eu ficava muito frustrada. E aí, eu finalizei o meu curso, peguei meu diploma. 3 meses depois de ter finalizado o curso, pedi o diploma com urgência lá. E aí, eu já estava com tudo fechado para vir. Então, eu vim meio que tentando fugir dessa situação que estava me angustiando na época, né? Então, eu não me preparei em questão. E eu entrevistei com famílias de vários países. Eu só pensei, eu quero ir para a Europa agora. E pronto, entrevistei com família da Alemanha, da França, da Espanha, da Inglaterra. E aí eu encontrei essa família que tinha os meus requisitos, que pareciam muito simpáticos, e eles de fato foram muito simpáticos, a maioria do tempo, e que aceitava pagar minha passagem. Então eu falei, é pra lá que eu vou. Isso teve Skype, uma conexão assim? Que legal. Sim, as entrevistas são por vídeo. Tá, e tem um programa que você se inscreve, você falou que tem um programa, você escreve no Brasil e você entra nisso, é isso? Sim, na verdade, para os Estados Unidos é obrigatório passar por agência. Mas para muitos países da Europa, a maioria dos países da Europa, é privado. Então, o que a gente utiliza é o site mais conhecido para au pair, que é o aupair.com. Entendi. A gente entra no aupair.com, você faz o seu perfil, você coloca lá referências e tal, suas experiências, diplomas que você tem, né? Na época que eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um curso de infant care, que é para cuidar de bebezinho recém-nascido. E aí você coloca tudo lá e começa as entrevistas com a família. Que bacana. E essa coisa de você agora chegar numa cultura diferente e bater, né, ter o choque, já tem o choque da língua, que não é fácil, isso aqui é muito falado aqui, inclusive depois eu quero te perguntar algumas coisas como psicóloga também. Como foi essa mistura aí com a cultura, com eles? Porque, mesmo que você foi para os Estados Unidos, você é uma brasileira e a gente tem a nossa cultura, tem o nosso jeito. Como que foi quando você chegou? Quando eu cheguei, eu não tinha muita dificuldade, não senti muito impacto choque cultural com a família que eu morava. Eu não tive muito contato direto com vários franceses, mas assim, na época eu não senti esse impacto. Por quê? Porque a família na qual eu trabalhei primeiro, eles já tinham morado no Brasil durante alguns anos. Eles já tinham sido expatriados lá, né, pela L'Occitane. E eles foram, trabalharam e aí depois voltaram à França. Inclusive, o filho mais velho deles é nascido lá no Brasil. Ele tem um passaporte brasileiro. Então, eu não senti tanto e eles eram muito respeitosos. Talvez o fato de eu já ter morado nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu não tinha amigas brasileiras, assim, mais próximas, né? Eu tinha... Minhas melhores amigas na época eram marroquina e japonesa. Então, eu já
não sei dizer, mas eu acredito que eu vim com um mindset mais aberto, né? Exatamente. Eu vejo que, às vezes, muitas pessoas vêm esperando que seja como o Brasil, que as pessoas ajam como no Brasil. Você não vai encontrar. Você vai se frustrar na mesma proporção que você vai colocar expectativas, né? E projetar expectativas brasileiras nas pessoas. Então, não tive um choque cultural, assim, muito grande no início, porque eu não tinha Não, eu não tive. Hoje em dia, eu acho que eu sinto, assim, algumas coisas diferentes, né? Por quê? Porque hoje em dia eu sei que eu quero ficar aqui, a pelo menos médio termo, eu quero ficar aqui nos próximos anos, eu quero construir uma vida aqui, etc. Então, eu começo a dar mais importância a isso. Entendi. Eu também acho que é um pouco da importância que a gente dá, né? Então, hoje em dia, eu percebo um pouco mais de coisas que me agradam, de coisas que não me agradam, né? E como é que eu posso fazer o intermédio entre o meu desejo, né, de me integrar e ao mesmo tempo, não negociar partes importantes da minha identidade cultural brasileira, né? E também não me fechar, né? Então, qual que é o meio termo entre o seu desejo e o desejo da outra pessoa, da outra cultura, né? Eu vejo que eu estou caminhando aí. Não descobri ainda, mas estou caminhando aí, né? Então, essas trocas dependem muito de cada pessoa, na verdade. É por isso que eu costumo dizer, não tem como generalizar, né? Porque ao mesmo tempo que eu encontrei franceses que foram fechados... Eu sofri xenofobia na prefeitura de Sergi, onde o cara fez comentários super hostis comigo quando eu fui renovar o meu visto com o meu companheiro, meu namorado. Eu encontrei, né, o francês, por exemplo, que é o pai do último bebê que eu cuidei, que super me ajudou. Sou maravilhoso. Entende? Então, assim, não tem como generalizar e falar, todos os franceses são fechados. Sim, se você comparar ele com o típico brasileiro, sim, é verdade, são fechados, né? Mas eu não vim com essas expectativas assim. Então, acho que isso pode ter impactado o impacto cultural que eu senti lá no início. Entendi. Olha só, tem uma coisa que eu percebo aqui muito, e você como psicóloga, eu acho que com certeza já viu, eu que não sou, eu consegui notar muito isso. Existe, tipo assim, aquele que quer vir viver por algum motivo aqui, é como você falou, ele começa a colocar na balança o que é pra ele e vai se modelando a coisa. E existe também aquele que vem aqui que às vezes, não, eu sou cara grande, não gosto desse povo, não gosto desse país, não gosto dessa língua, não gosto desse frio. Sim. Entende? Eu vejo, assim, que esses têm muito mais dificuldades para viver, porque não tá no lugar que ela queria estar. Sim. Entende? É tudo ruim, entre aspas, né? Não, porque eles não são assim, não, porque isso eu não gosto. E você vai vendo que, putz, é ruim pra pessoa estar aqui. Eu tenho um amigo, assim, muito próximo, eu falei, vai embora, cara. E não é porque eu quero que você vá embora, não, é o contrário, eu queria muito que você ficasse aqui, mas você não gosta daqui, você não quis vir pra cá viver. Você não, entende? Você chegou num ponto agora que você, não, agora eu quero me estabilizar, quero, né, passar um tempo aqui, quero... E aí você começa a ver tem pontos ruins e bons em qualquer lugar. Claro. Assim como pessoas. Existem franceses bons e ruins na França toda, como brasileiros, como todas as raças. Eu consigo ver muito assim. Mas eu tô aqui, eu quero ver o quê? Eu quero ver o outro lado bom da coisa, que eu vivo aqui. Aqui é o meu lugar. Agora. Isso que eu coloquei pra mim. E enfim, é pra tudo. É pra tudo isso, eu vejo muito. Uma das coisas que os brasileiros mais falam, a gente pergunta sobre isso, quais são as maiores dificuldades que vocês têm? Ah, não, cara, é família, é saudade. Como que é o pessoal que você conversa? O que é mais difícil para eles? Os meus pacientes? Bom, eu vejo que as maiores dificuldades são, primeiramente, a perda do status profissional, porque no Brasil você é psicóloga, você foi para a França, até que você valide seu diploma, você não é nada. Você não pode ser psicóloga, né? Então, muitas pessoas sofrem bastante com essa perda do status, porque de alguma forma, por alguma forma distorcida, a gente aprende a medir o nosso valor através da nossa atividade de trabalho, né? Infelizmente, isso acontece. Então, eu vejo que a queixa mais frequente é essa, né? E aí, diante dessa perda de status, isso fere o ego, isso começa a afetar a autoconfiança da pessoa, ela vai começar a se diminuir diante das pessoas locais, ela vai começar a
a desqualificar suas próprias conquistas. Então, tem toda uma forma ali que as pessoas encontram de lidar com essa perda, né? E quando isso não é saudável, geralmente a pessoa vai... É claro que ela vai se sentir mais desesperançosa com a vida dela. É claro que ela vai se sentir muito mal, ou que ela vai se sentir menos capaz do que os outros, porque ela está se convencendo disso. Porque não há uma relação de causa e efeito entre o seu diploma não ser válido e você perder o seu valor como pessoa. Não existe isso, né? Mas a gente aprende. Então, eu vejo que a maior queixa é essa, a perda do status, e aí ter que retomar estudos. Às vezes você retoma estudos com pessoas 20 anos mais jovens do que você, e você se pergunta, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que essa pessoa tem para me ensinar, né? Então, o processo de integração profissional, ele demanda muita humildade, né? Para quem não vem com diploma validado, e como eu disse, para quem não é expatriado. Essa é a maior queixa. A gente tem queixa também de questões familiares, né? Então, assim, mas não são a maioria, pelo incrível que pareça. Nos meus seguidores na minha página, eles sempre estão se queixando da saudade, que não sabe se vai, não sabe se fica, etc. Mas na clínica psicológica, os meus pacientes, eu não vejo muito essa queixa. O que mais? A ansiedade também é uma das maiores queixas. Tanto que eu fiz um e-book sobre isso, né? Porque eu vejo que a forma ansiosa de lidar com os obstáculos da vida fora vai potencializar, é claro, o sofrimento psicológico, né? Então, a ansiedade acontece bastante. E o brasileiro, eu não sabia disso antes de eu começar a atender brasileiros morando fora. Nós costumamos nos cobrar bastante, né? A gente vai morar fora, pelo menos eu identifico esse perfil. As pessoas querem fazer algo muito bem, né? Por quê? Porque você sente que, na verdade, você precisa fazer muito bem. Você precisa trabalhar mais que os seus colegas. Exato. Você já está numa posição de desvantagem, então você precisa correr atrás. Não tem como falar que são oportunidades iguais. Não tem como falar. Não existe. Isso não existe. A gente precisa trabalhar com a realidade. Eu comecei meu mestrado. É claro que, em detrimento dos meus colegas franceses, a universidade, ela já é difícil. Ela já é técnica na nossa própria língua. No Brasil, eu vivia com dicionário, com DSM, com manuais para poder consultar os termos, porque não tem como gravar. Imagina numa nova língua. Então, assim, é claro que eu era a única não francófona lá da minha turma, né? É claro que eu vou precisar estudar mais. É claro que antes das aulas de estatísticas, eu ia precisar anotar todos os termos, porque, sei lá, desvio padrão se chama écart-type. Aí você fala, tá, já não sei o que é isso em português. Como que... Então, você precisa estudar as duas coisas. Então, tudo isso faz com que a gente, no meio do caminho, às vezes se confunda entre esse esforço a mais e o seu valor, né? Mas não é uma ligação muito empírica ou lógica entre ter que fazer mais e você valer menos, né? Muito pelo contrário, você está conquistando o seu espaço através disso. Então, aí se desenvolvem formas de lidar com tudo isso, né? No início, acho que nos primeiros anos migratórios, não sei como foi para você, Cleiton, mas eu vejo que a gente precisa dispensar muito mais energia. Nesse movimento, muitas pessoas acabam ficando viciadas em trabalho, que é o workaholic, né? O termo que a gente fala. Viciadas em trabalho, muitas pessoas chegam em um estado de burnout mesmo, né? Onde ela está com um estresse muito elevado ligado ao trabalho. É claro que o burnout, ele também é organizacional, tá? O burnout é o estresse ligado ao trabalho. Então, uma pessoa doente com burnout é um sintoma organizacional. A intervenção tem que ser feita na empresa, né? E não somente na pessoa, porque a gente vai afastar essa pessoa do trabalho, ela vai ficar bem, ela vai começar a terapia, ela vai ficar bem, mas ela vai voltar para esse ambiente que está negligenciando as necessidades dela. Então, é claro que ela vai adoecer de novo, né? Mas, muitas vezes, isso também tem componentes individuais no burnout, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, pessoas que se cobram mais, elas vão ser mais propensas a desenvolver esse quadro de burnout. E nós nos cobramos muito, né? Nós brasileiros. Então, eu vejo que a ansiedade também está bastante ligada. Eu acho que essas são as queixas principais, assim. Entendi. Você falando sobre essa necessidade de querer
sei lá se é o bom termo eu usar, mas ser melhor naquilo que você faz, por já estar por atrás, né? É muito claro aqui. Pra mim, assim, com o pessoal, trocando ideia aqui com o pessoal, vendo que, tipo, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor. E acaba depois, passa por um outro plano, se eu posso dizer assim, que você vê pessoas extremamente capazes, que não sabia que tinha aquela capacidade, porque, poxa, ontem a gente falou com uma pessoa aqui que ele era dentista. E hoje ele dá dicas sobre o Paris. Eu conheço outro cara é advogado. Eu conheço um outro que era psicólogo também. E assim, você vai vendo. Em algum momento passaram pelo que você falou. Puxa, o que eu tô fazendo aqui? Por quê? E já tive caso também de conhecer pessoas que chegou e falou assim, cara, isso aqui não é pra mim. Meu, vem aqui, eu sou formado em tal coisa, vem aqui, tem que fazer isso aí. Ah, não, vou embora. E foi embora. E não conseguiu, sei lá, se colocar nesse lugar, sei lá, embaixo um pouquinho. Pra depois, sei lá, subir, enfim, não quis. Não quis. A gente vê isso. E é muito Sim. normal, comum, e é bem verdade. E nessa de... Eu tô vendo aqui a nossa cidade na imigração. O que você acha que é o mais... O que você daria de conselho para as pessoas, para elas poderem... Tipo assim, ó, pessoal, faz isso que vai ficar um pouquinho menos pesado para quem tá chegando, porque o momento de chegar que é o mais complicado. Depois, sei lá, alguns entram naquela vida e continuam levando, os outros entram mesmo no trabalho a fundo e vai, quero fazer. Qual o conselho que você dá hoje quando você chega para aqueles imigrantes? Um conselho só? Manda aí, meu. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que esse ponto que você tocou é muito interessante, né? O pensamento de que eu tenho que ser melhor. São regras rígidas. E se a gente vai viver a nossa vida com essa regra em mente e tentando fazer com que ela aconteça, você vai ficar frustrado, né? Por quê? Porque tem sempre alguém melhor que nós. Né? Claro. Tem sempre alguém melhor e tem sempre alguém que precisa aprender com a gente também. Então, eu costumo dizer que para haver pessoas extraordinárias, né, acima da média, você precisa da maioria da população na média ou abaixo da média. Não tem como você depender de um resultado perfeito para você se sentir satisfeito. Por quê? Porque isso vai gerar sofrimento psicológico. Então, uma dica que eu daria é tentar flexibilizar esse tipo de pensamento, né? Eu tenho que ser o melhor. Ok, quando será na sua vida que você aprendeu que tem que ser o melhor? Né? E a gente vê que muitas vezes está ligado à infância, adolescência. Quando na sua vida você aprendeu que só assim você iria se sentir ou ser valorizado pelo outro ou se sentir valorizado, né? Então, questione esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento perfeccionista ou esse tipo de regra rígida. A gente tem um autor, o nome dele não me lembro agora se é o Aaron Beck, Albert Ellis. O Albert Ellis, ele é um psicólogo também, ele já morreu, mas na época dele, ele defendeu algo que eu vejo que faz muito sentido, né? E acabou que foi um dos premissores das terapias cognitivo-comportamentais. Não como ela está hoje, né? Não como ela atingiu hoje o seu nível de desenvolvimento, mas antes. E ele falava o seguinte, grande parte do sofrimento psicológico é ligado a regras rígidas que a gente mesmo se impõe e a gente mesmo se obriga a seguir. E é exatamente isso. Você não tem que ser o melhor, né? Isso não está escrito em lugar nenhum. Não é um crime se você não for o melhor, né? Mas você se colocou em algum período da sua vida essa meta, esse objetivo, né? E o problema, qual que é o problema dessa estratégia, Cleidson? Você falou essa questão, né, da pessoa querer ser o melhor e não confiar muito nela. Muitas vezes eu identifico isso quase todo dia na clínica psicológica. Brasileiros que têm pensamentos de desvalor sobre si mesmos, geralmente eles estão acima da média. Então, a pessoa que pensa, eu não tenho valor, eu não sou um bom psicólogo, eu não sou um bom profissional. Geralmente, o que ela desenvolve como estratégia? Tentar fazer com que ela, de fato, pense isso. Então, ela tá sempre trabalhando a mais. Entendi. O problema é que essa estratégia não funciona, porque quando ela consegue ser acima da média, ela desqualifica isso. Então, a pessoa pensa assim, tá, ok, recebi nota máxima no teste TCF.
mas é porque lá no Brasil eu já tinha feito, então foi por isso que deu certo dessa vez. Ou, sei lá, tive a maior nota da minha sala, mas foi porque a prova foi fácil. Aprendi francês, mas qualquer um aprenderia. O que você está fazendo? Você está desqualificando todas as suas conquistas. E isso vira um hábito. Isso vira um hábito. E a gente chama isso de uma distorção cognitiva que se chama desqualificação positiva. Você para de qualificar as suas conquistas. Então, não adianta você querer ser o maior, compulsivamente querer ser sempre o melhor, estar sempre acima da média. É uma estratégia que é contraprodutiva, porque ela vai te trazer mais danos do que benefícios, infelizmente. Né? Então, a mudança é no seu mindset, a mudança na forma como você pensa. E você precisa ressignificar esse tipo de crença, de pensamento perfeccionista. Acho que essa é a primeira dica. Deixa eu ver se tem uma segunda dica. Uma segunda dica também, e que eu vejo que acontece muito na clínica, é o seguinte. Muitos brasileiros morando fora não pedem ajuda. Ou não se abrem para ouvir o que uma outra pessoa que está há mais tempo aqui tem a dizer. Porque isso está ligado a muitas coisas, mas eu vejo que muitas vezes a pessoa ela reprime as suas emoções. Quando ela está passando por dificuldade, ela não deixa ninguém saber. Por quê? Porque a família do Brasil não pode saber que eu tô triste. Por quê? Por vários motivos, mas um deles minha família não vai me entender. Porque quando eu abro algo para minha família, eles acham que é perrengue chique, porque eu tô na Europa, né? Mas outro motivo eu devo dar conta e ser forte sozinho. Muitas vezes as pessoas pensam assim, né? E elas acabam se fechando. Então, quando você se fecha, você está sabotando o seu próprio processo de inserção no novo país, né? Ou quando você se fecha para, por exemplo, ouvir o que uma pessoa tem a dizer sobre o meu currículo, que eu simplesmente traduzi da língua portuguesa, eu tô achando que é assim, que o mercado francês vai receber. Eu estou me fechando e eu mesma vou me provar que aqui nesse mercado de trabalho não tem lugar para mim. Por quê? Porque eu mesma eu fiz com que isso acontecesse. Você se colocou já. Exato. Então, é o que a gente chama de profecia autorrealizadora. Você acha que tal coisa vai acontecer e você age, mesmo que não seja de forma consciente, você age de forma que isso aconteça. Por exemplo, se eu achasse que Cleidson não vai gostar de mim, né? E aí eu chego aqui e eu começo a falar muito, na tentativa de compensar e fazer com que você goste de mim. Só que quando eu falo muito, vira uma conversa de um sentido só. E aí, ninguém gosta de conversar desse jeito, né? Ninguém gosta de ficar ouvindo o tempo inteiro e sentir que não há troca. Seres humanos são seres de troca. Então, o que acontece? Eu elaborei uma estratégia para tentar me proteger desse pensamento ou desse medo que eu tenho. Que você mesmo criou, inclusive. Exato, e que eu mesma criei. E aí, eu mesma criei a estratégia. Então, eu posso falar demais, né? Ou às vezes pessoas que se sentem ansiosas também, que tem muito medo da pessoa avaliar ela de uma forma negativa, essas pessoas começam a falar mais rápido, essas pessoas começam a evitar contato. Então, eu falo assim, exatamente na tentativa de que a pessoa não perceba que ela está nervosa. Só que isso acaba sendo contraprodutivo, porque ela faz exatamente o contrário. Você vai perceber que eu tô nervosa se eu ficar olhando só pra cá. Você vai perceber que eu tô nervosa se eu ficar falando repetidamente e de uma forma muito mais rápida do que você tá acostumado a ver nos meus vídeos, por exemplo. Sem pensar, né? Exato, então é contraprodutivo. Então, nessa ideia, muitos brasileiros querem ser fortes o tempo inteiro. Falam assim, não, eu tenho que segurar o tranco, porque fui eu que decidi. Tá ok, foi você que decidiu, que nem na minha família. Não tem mais ninguém, assim, que mora fora na minha família mais próxima. Não tem. Tenho parentes distantes, assim, que moram fora, nos Estados Unidos, mas, assim, da minha família ali, né, primária e secundária, não tem ninguém, só tem eu. Então, sim, eu decidi mudar, eu vou arcar com essas responsabilidades, mas isso não quer dizer que eu não possa me abrir ou falar sobre as minhas vulnerabilidades e dificuldades, né? Então, essa é uma segunda dica, não se feche com as suas emoções. Compartilhe isso, se você não se sente à vontade de compartilhar com a sua família no Brasil, tá tudo bem. Você vai ter oportunidade de encontrar um brasileiro, tá cheio de grupo de brasileiro morando fora por aí, né? Cada cidade que eu vou, eu procuro já no Facebook. Brasileiros em tal lugar. Sempre acho. Então, você não precisa sair abrindo sobre a sua vida para todo mundo, mas não fique recluso. Não ache que você tem que resolver tudo sozinho, porque isso, mais uma vez, vai te marginalizar, vai te deixar
né? Vai te afastar dos seus objetivos no novo país. Ô, Gabriela, você tocou num assunto um pouco lá atrás, eu vou trazer ele agora para exatamente fazer um adendo naquilo que você está falando, assim, uma experiência própria, muito própria mesmo. Uhum. Você falou que os homens começaram agora a acordar um pouquinho. Eu vou usar esse termo, tá bom? Porque nós temos dificuldades com relação a isso aí, tudo que é emocional, tudo que é necessário pensar, o homem tem a dificuldade. Isso é claro e eu reconheço isso. Eu tenho alguém que me auxilia muito, assim, em tudo que eu vou fazer, sabe? E tá por fora e, né, do meu lado, e olhando, ó, cuidado com isso aqui, cuidado com aquilo. E eu comecei a ouvir muito esses conselhos. Acho que é maturidade que chama isso, né? E eu comecei a ouvir muitos conselhos dessa pessoa, que é a minha esposa. E, sabe, é tão interessante ver você falando e se colocando no lugar, eu percebo que é exatamente isso. Eu tenho essa pessoa em que eu posso confiar, em que eu posso me abrir e eu dos meus medos, naquilo que é mais difícil pra mim e meu, vai hiper bem. Vai muito de boa, assim, Ser vai muito vulnerável é legal. bom demais, né? Claro. E assim, e tem umas coisas assim, que é interessante a gente falar também, é a gente saber, meu, ouvir as coisas. Porque pra mim, por exemplo, que eu sou o cara que falo, que acredito ou que tem um certo conhecimento em alguns assuntos, em alguma coisa, quando alguém, por exemplo, a minha esposa, vou usar ela, quando ela veio me falar, antes eu me sentia, meu, eu posso ser bem sincero, eu me sentia assim um pouquinho. Ah, mas poxa, você é uma pessoa tímida, é diferente de mim. Como você vai falar pra mim como que eu vou falar em público com as pessoas? Até eu sair do meu pedestalzinho e descer e olhar pra ver que, poxa, essa pessoa aqui, meu, me ama e ela quer o melhor pra mim. Ela vai falar os negócios legais pra mim. Aí eu me coloquei no meu lugar e aí as coisas começaram a fluir melhor do que antes, por exemplo. Então eu acho que isso, meu, é muito, muito interessante, assim. Eu queria que você falasse uma outra coisa também. A gente falou sobre esse brasileiro que ou esse imigrante, né, vamos dizer assim, mas enfim, o brasileiro que de repente tá sempre ali, quer sempre elevar o padrão dele, tá sempre querendo. E aquele que chega e, meu, é o coitado. Porque, tipo, tem muito. Ah, mas eu não sei falar essa língua, eu não gosto, não dá, é difícil demais. Ah, não, mas eu consegui esse trabalhinho aqui, tá bom, eu vou ficar aqui mesmo assim. Porque tem isso aí também. Eu acho que, sei lá, uma porcentagem grande. Eu não sei dizer se é maioria. Na minha prática clínica, eu também... Há vieses, né? Porque as pessoas que buscam terapia são pessoas que geralmente estão mais abertas, querem melhorar, né? Eu costumo dizer, não... São entendi. pessoas que querem sair da sua zona de conforto. Na experiência dos meus amigos, eu também não vejo muito. Meus amigos têm um pouco meu perfil, assim. Eu sou uma pessoa que se cobra bastante e tal. Mas, sim, há essas pessoas que ficam com esse mindset, né, que a gente chama de um pouco mais vitimista, né? Então, eu estou nesse lugar, eu sou uma vítima da minha história, ninguém aqui... Desculpe. Tudo bem. Ninguém aqui quer ser meu amigo, eu prefiro ficar aqui mesmo. Lá nos Estados Unidos, especialmente na área de Boston, existe uma grande representatividade da comunidade brasileira. E você fica em vários bairros, assim, que só tem coisas brasileiras. Então, você pode nascer e morrer e não aprender o inglês se você não quiser. Porque tem de tudo, assim, brasileiro. Então, tem igreja, tem mercado brasileiro, tem pizzaria brasileira. Tem tudo brasileiro, né? Então, a pessoa, ela acaba ficando ali. E há brasileiros que estão, assim, adultos, né? Que estão há 10 anos, assim, nos Estados Unidos e que não sabem falar a língua inglesa, né? Porque elas não se abriram. Então, sim, tem essas pessoas que acabam não se abrindo tanto, né? Em saúde mental, as implicações são diferentes. Por quê? Pode ser que há uma diferença entre a pessoa se vitimizar e a pessoa simplesmente estar contente com o que ela tem, né? Eu não vejo problema, assim, em estar contente com o que você tem. Sei lá, eu estou trabalhando com limpeza. Consegui uma cartela boa de clientes agora. Consegui um aumento. As pessoas estão confiando mais em mim. Eu tô bem, assim. Eu quero trabalhar com limpeza. Quero cotizar ali pra minha aposentadoria. Pronto. Né? Você tá bem assim? Você tá bem assim. Quem sou eu pra dizer que a sua vida não tá boa, né? Mas aí tem uma diferença da pessoa que se vitimiza ou que não faz porque ela acha que não consegue ou porque ela acha que ninguém no país vai aceitar e etc. Esse lugar, ele já geralmente já gera mais sofrimento psicológico, né? Por quê? Porque você... Às vezes a gente vê que há um desejo, mas você acaba se fechando nesse mundo que você mesmo criou.
que é um mundo onde você é a vítima, né? E qual que é o problema de se vitimizar? É que você está operando a partir de um locus externo, que a gente chama. O que acontece com você é culpa sempre do outro. Quando você vai mal numa prova, é porque o professor que fez essa prova dessa forma. Quando você não consegue um emprego, é porque o recrutador é xenófobo. Então, assim, claro que tem chances do professor ser ruim, do recrutador ser xenófobo, né? Não tem como negligenciar essa realidade. Mas, se você está sempre achando que o problema está no outro, você fica sem nenhum recurso para mudar a sua própria vida. Então, esse é o problema do vitimismo, né? Porque você está ali sem recursos para sair, você se sente preso, é claro que você vai se sentir menos desesperançoso e logo em um momento você não vai achar que nada pode ser feito para que você consiga o que você mais deseja. Então, fica entre um conflito, né? Entre o que você deseja e o que você acha que pode acontecer. E aí você se sente preso, claro, né? Você se sente preso numa situação. Então, sim, há brasileiros que de fato acabam se fechando bastante, né? E eu acho que depois junta tudo isso, porque assim, a pessoa tá aqui, entre aspas, tá sozinho, muda o clima, muda o contato, a alegria muda totalmente, isso vai deixando muito para baixo e vira uma coisa complicada que só vocês depois conseguem dar jeito com a psicologia. Me fala uma coisa, e como você foi para Não, você foi pra onde? Toulouse. Como você foi parar em Toulouse? Como você foi pro sul? Em Toulouse, eu moro em Toulouse há 7 meses, mais ou menos, porque a gente se mudou pra lá com o meu namorado. Então, meu namorado, ele teve uma proposta de emprego lá, e eu já sabia que isso iria acontecer em algum momento, porque desde o primeiro encontro ele falava em Toulouse. Toulouse, Toulouse, Toulouse. E eu não gostava muito da vida em Paris. Na verdade, a gente não morava em Paris, a gente morava em Cergy, né? Que era longe. Mas Campo Grande, onde eu nasci e cresci, é uma capital, a capital do Mato Grosso do Sul. Mas é uma capital meio que de interior. A gente não tem metrô, a gente não tem tantos prédios, assim, como São Paulo, né? O aeroporto é um aeroporto pequeno. Então, eu costumo dizer que é uma capital de interior. Minha vida foi muito tranquila nesse aspecto, assim. Sempre muito arborizado, sempre ouvindo animais, sabe? Então, Você é de eu não Campo Grande gostava. Centro mesmo? Campo Grande ou ao redor? Não, centro é gente rica, né? Não. Morava nas periferias sempre, né? Periferia. E, não. Então, assim, né, querendo ou não, a periferia é um pouco mais calma nesse sentido, né? Pode até ter mais marginalidade, tudo, mas acaba sendo mais calma, é mais verde, menos prédio e tal. E sempre foi muito tranquila, assim, a minha vida. Então, eu não gostava do ritmo de Paris. Quando eu vim pra Paris, eu já vim sem querer. É aquela questão do mindset. Quando você vem decidindo que não vai acontecer, que você não vai ser feliz, você não vai ser feliz. Não vai. Por quê? Porque você vai se achar meios de encontrar infelicidade em tudo. E isso tá lá dentro, né? Sim, é um mindset. A cabeça cria isso aí, né, meu? É doido, Sim, né? é um filtro cognitivo. Eu tenho uma Exato. amiga que ela se mudou pra Toulouse e o companheiro dela, ela já me falava, o meu companheiro, ele veio decidido a não ser feliz. E é isso. E ele foi infeliz, ele ficou muito mal, né, nessa época, quando eles se mudaram pra Toulouse. Foi um pouco o meu caso quando eu vim a Paris. Então, assim, eu via, assim, as coisas negativas de Paris. Nossa, sair na Champs-Élysées, saía, né? Eu tinha que atravessar a Champs-Élysées cada vez que eu ia buscar as crianças na escola. Tem que atravessar, todo mundo fumando na minha cara, esse tanto de turista, ai, eu não aguento mais. É o povo que mora fora de Paris, aqui na França, que eles vêm pra cá, que eles reclamam sempre. Você viveu muito tempo lá embaixo, né? Sim. E vem pra cá, é exatamente isso que eles falam. Eu recentemente estive em Annecy. A gente foi passamos para passar férias lá com a minha família. E conversando com uma pessoa que vive lá, ele falou pra mim, eu não gosto, nossa, aquele monte de gente, aquele monte de turista e tal. É exatamente isso aí que você fala. Então eu reclamava de tudo isso e ao mesmo tempo era uma vida muito diferente do que eu tive em Campo Grande. E querendo ou não, nos Estados Unidos, quando eu morei lá, 1 ano, era também um bairro muito calmo, muito tranquilo, né? É porque o movimento lá é diferente. Quando a pessoa tem mais meios, ela mora mais afastada do centro. Né? Lá em Campo Grande é o oposto. Quando você tem menos meios, você mora mais na periferia. E as pessoas mais ricas moram mais perto do centro, né?
Então, eu morei em lugares muito quietos, assim. E aí, eu não gostava muito de Paris. Foi só depois que eu fui me abrir a Paris, que eu vi que Paris tinha oportunidades para me oferecer que outros lugares não teriam. Eu apliquei na época que eu estava aplicando para mestrado. Psicologia é muito concorrido. Tem muitos franceses que vão estudar psicologia na Bélgica, porque é muito concorrido aqui, porque eles abrem a quantidade de vagas a partir do mercado de trabalho. E querendo ou não, o mercado de trabalho para psicólogo não é um mercado de trabalho quente, né? Então, eu apliquei para 16 mestrados, assim, na França inteira. Eu só passei em uma, que foi a que eu fui. E que nem era a área que eu queria. Mas eu falei, sabe aquele curso que você fala assim, cara, eu vou aplicar para 16 lugares? Se eu não conseguir, eu vou para esse aqui. Se eu só passar nesse, eu vou nesse. Aconteceu exatamente isso. Então, só passei no de carreira. E aí, na verdade, o primeiro ano de mestrado era psicologia organizacional. E eu não gosto muito dessa área. Eu acho muito sério, assim, pra mim. Muito rígido pra mim. E eu acabei passando nesse. Depois eu encontrei, dei um sentido pra tudo isso, né? E agora já esqueci o que a gente tava falando. Já comecei a falar da minha vida. Lá pra baixo pro sul? Isso! Toulouse. Vamos voltar então, porque eu tenho transtorno de atenção, tá? Então, às vezes, você vai me perguntar uma coisa, eu vou... chego lá na Conchinchina. Tudo bem. Então, eu fui pra Toulouse por conta da oportunidade de trabalho do meu namorado. Ele é a gente tá francês? lá. Sim, ele é francês. Legal. Olha só. Essa foi a resposta, foi por causa do seu namorado e se estabilizou por ali. Eu tô ouvindo você falar, é legal, assim, muito interessante. Às vezes eu me encaixo em várias coisas, assim, eu fico olhando. É claro que os termos que você usa, a capacidade que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, não é o mesmo quando você chegou aqui. Não. O que foi difícil pra você? Porque, assim, tira agora a Gabriela psicóloga e coloca só a Gabriela imigrante. O que foi difícil pra você? O que foi difícil pra mim, no aspecto geral? O difícil pra mim foi aprender a língua francesa, né? Porque como eu tinha o inglês, querendo ou não, em Haute-Savoie é menos. Menos franceses falam inglês. É mais fácil achar franceses parisienses que falam inglês do que em todo o resto da França, né? Mas, querendo ou não, eu sempre achava um negocinho, alguém que falava um inglês e tal, um negocinho, um evento onde de onde só falavam inglês. Então, para mim, o foi difícil é a língua, né? Mas eu não evitei aprender a língua. Nos primeiros 6 meses, eu fiquei numa zona de conforto muito, muito grande, assim. Porque o inglês era suficiente, mas, ao mesmo tempo, o inglês me impedia de ir mais longe, né? De me integrar mais, de participar mais na comunidade e tudo mais. Então, eu fiquei tranquila e tal, mas, ao mesmo tempo, eu sentia falta do francês, né? E foi no 7º mês que eu comecei a aprender o francês mesmo, assim. Eu ia no curso durante os primeiros 6 meses, mas você precisa estudar em casa. Só com 4 horas de semana de curso não vai fazer milagre. Você precisa dar a cara a tapa, você precisa falar, você precisa errar, você precisa se abrir. Eu não sou pessoa de muita TV. Então, acabava que a oportunidade que eu tinha de falar francês, que era, ou de ouvir francês, né, na verdade, era na TV e eu também não assistia. Então, assim, eu preciso de pessoas para aprender o francês, porque não havia tantos outros meios, né? E aí eu comecei a aprender um francês, só que daí eu já senti a diferença, Cleito, do francês, que eu aprendi já como adulta, aos 23 anos, e da época que eu comecei lá aos 16 anos, quando eu tive meu primeiro emprego formal, foi com 16, que eu comecei a pagar o meu curso de inglês. Eu aprendi muito mais rápido. Então, já na idade de 23, eu já vi a diferença. Já é quase uma década. Então, eu tive mais dificuldade com a língua francesa. Por isso que hoje eu vejo, assim, mais gaps, assim, como que eu posso dizer? Mais faltas no francês, né, do que no inglês. Faltas gramaticais mesmo. Então, acho que a minha maior dificuldade foi essa, aprender a língua. Chegar aqui. Você falou uma coisa bem interessante, assim, porque eu vejo muitos brasileiros que vêm pra cá, sei lá, com 30 e poucos anos, ou até mais, não importa, e é muito difícil pra eles conseguir entender, conseguir falar. E eu repito, e eu sempre falo isso aqui, a melhor maneira de você entrar na sociedade francesa é você saber falar a língua deles. Sim. Eu acho isso um ponto muito importante, assim. Sim. Eu sou cara de pau,
Sabe, o cara que não tem vergonha de nada, eu falo mesmo, falava errado. Até um dia eu pedi pro meu chefe, Adriano, me corrige, cara, quando eu falei errado. Aí ele deu risada. Então nós vamos conversar E só eles são, parando. eu acho importante, porque o francês, eles são muito orgulhosos da língua, né? Então, tem esse aspecto cultural que faz com que isso seja ainda mais importante, Claro. né? Então, isso vai abrir oportunidades, né? Muitas pessoas vendem cursos na internet, ensinando as pessoas no Brasil a vir para a França, e eu acho isso um pouco irresponsável, porque as pessoas falam assim, não, você pode viver aqui só com o inglês, vai ser muito bom, você vai ganhar 15 mil reais por mês, aí já converte para parecer impressionante o salário, né? Você vai ganhar 15 mil reais por mês, morando na França, e não precisa falar o francês. Cara, isso é tão irresponsável, porque a pessoa, ela, como a gente conversou, ela fica marginalizada. Se ela entrar numa situação de trabalho onde ela não gosta do chefe dela, como que ela vai se demitir para trabalhar em outra empresa se ela não tem o francês? Então, eu estava conversando sobre isso com uma amiga minha ontem mesmo. Eu falei para ela, amiga Marina, é difícil, a linha é muito tênue entre você achar que a pessoa, o recrutador está sendo xenófobo. E isso já aconteceu, infelizmente já aconteceu Claro. com várias pacientes minhas e também com os seguidores e também alguém que deu depoimento pro meu e-book, que a pessoa de fato falou, olha, você não serve pra vaga porque você é brasileira. Sabe? Isso é xenofobia. Isso é horrível, assim. Isso é um crime, né, na verdade. Então, assim, já teve isso. E a pessoa era formada em Direito no Brasil, era formada em Direito na Sorbonne. Então, a gente sabe que o francês dela não é um nível básico para ela conseguir formar na Sorbonne em Direito. E a gente sabe que Direito, a importância, né, da língua no Direito é, assim... Importantíssimo, né? Importantíssima. Então, você sabe que é xenofobia. Mas há uma diferença entre, por exemplo, pessoas que não tem o nível nem de comunicação para se comunicar com a equipe dela, entendeu? E acha que o fato de não ter recrutado ela foi xenofobia. Gente, não é necessariamente xenofobia, você não tinha o nível da língua. Eu falo isso porque eu conheço uma pessoa no Brasil agora que ela tem um novo colega, e esse colega é mexicano, né? E o que acontece? Ela percebeu que a pessoa ela não tem o nível que ela achou que teria. Então, acaba que ela fica sobrecarregada, ela tem que fazer muitas coisas para essa pessoa. Isso não é agradável. Então, não é questão de xenofobia, é uma questão de requisitos para vaga, né? E aí a pessoa vende um curso falando assim que não, tá tudo bem, que você não precisa do francês para morar na França e para ter sucesso na sua carreira. Por favor, né? Não. Eu vou te dar um exemplo, assim, muito, muito claro sobre isso. Eu conheço uma pessoa que veio pra cá também, veio estudar, e estudou e tal, e começou a aprender a língua, e depois chegou nos estágios. E na hora dos estágios dele, ele achou um baita de um estágio muito legal. E por que ele não passou para ser o representante para aquela empresa? Porque o nível de francês dele não era o do melhor ainda. Entendeu? E assim, o legal é que, tipo assim, não, beleza, eu vou arrumar um outro lugar, de repente um pouco menor ou de uma menor importância do que aquele que eu tinha conseguido, Sim. e ali eu vou melhorar. E aí depois, quando eu tiver lá na frente, eu volto para aquele ali, porque lá o meu objetivo é aquele ali. E, achei muito legal isso, dessa pessoa. Isso é muito legal. Entendeu? E a pessoa baixou, se colocou no lugar, entre aspas, dele, que já viu que não... A pessoa falou, o que não te passa é o seu francês. Eu preciso de pessoas que têm um nível de francês um pouquinho melhor. E hoje você vê o crescimento do francês da pessoa. Exato. Então, aí, Cleides, a gente vê a diferença entre um perfil autorresponsável, a pessoa se autorresponsabilizou pelo seu percurso, e o perfil vitimista. O vitimista já ia falar assim, não, essa empresa tá sendo tal coisa comigo. É porque o problema tá em mim, o problema é que eu sou brasileiro. Não, o problema não é que você não é brasileiro, o problema é que você não vai conseguir se comunicar e defender lá a pessoa que cometeu um crime, sei lá, sabe? Então, não é tudo sobre você. Eu costumo brincar com as minhas pacientes, eu tenho até a paciente falando, não, a gente faz a sessão e num ponto da sessão a paciente parou, esperou assim uns segundos, eu esperei ela falar, e ela, Gabi, é verdade, eu nem sou tão importante assim, né? E eu ri, eu falei, é verdade, você não é tão importante assim. Você não tá indo pra academia, tá todo mundo olhando você, as pessoas têm mais o que fazer. Você não passou na vaga porque o recrutador não gostou do seu cabelo necessariamente. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas não é a maioria. A probabilidade não é de 100%. É muito baixa, né, a probabilidade que isso aconteça. É muito mais fácil
que o recrutador, né, tenha te reprovado por conta do seu nível de francês, do que o recrutador não tenha gostado que você veio de Campo Grande e aí tenha te reprovado por isso. Será que o recrutador se importa tanto assim com a sua vida? Será que ele não tem mais o que fazer da vida dele? Sabe? De fazer o trabalho dele, de recrutar alguém competente com os requisitos da vaga? Sabe? Então, isso eu acho legal, esse exemplo que você citou, porque a gente vê de forma clara um perfil que seria vitimista e queria usar dessa situação para ficar onde ele está, bem entre aspas, num lugar confortável, e o perfil da pessoa que vai se autorresponsabilizar, a pessoa que tem mais maturidade emocional, de dizer, eu não passei. Não é necessariamente sobre mim, ou não é necessariamente sobre o valor que eu tenho. É porque eu sei que eu tenho valor, que eu vou no outro estágio, e porque eu acredito na minha capacidade, que eu vou no outro estágio, que pode ser um estágio não ideal, né? Mas lá eu vou aprender, porque eu acredito na minha capacidade de fazer, e eu vou conseguir, e eu vou fazer, e eu vou voltar para esse outro lugar, e vou enviar de novo o meu CV. Então, veja a diferença. E veja que podem ser duas pessoas igualmente competentes, Cleidson. É muito sobre a forma que você se enxerga. É muito sobre a forma que você se enxerga. Vejo muito assim mesmo, sabe? É muito... Eu olho pra mim, assim, a minha história, de onde eu vim, onde eu fui, onde eu cheguei. Eu olho, eu falei, não, vou fazer isso, eu vou entrar e faço. Mas não dá porque você não fala a língua direito. Então, peraí. Vou sentar e vou pegar 6 músicas, vou trazer essas músicas inteiras, vou pegar jornal Metro, vou falar. Quero ver se eu não vou falar isso aí também. Exato. Olha só, você trouxe aqui os seus e-books. Vamos falar um pouquinho sobre eles, então. Vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Aí você pode depois dar o seu @ também. A gente vai colocar no vídeo, com certeza. Mas, poxa, sinta à vontade agora. Tá ok. Eu falo então sobre o e-book. Ok, vou apresentar o meu e-book para vocês. Todo lugar agora que eu vou, tô levando meu e-book. Virei uma empreendedorista defensora do meu próprio negócio. O e-book Viajadamente, no início, ele surgiu em formato de revista. E ele continua em formato de revista até hoje, na verdade. Né? E ele é um e-book que eu idealizei há 1 ano atrás. É uma revista de saúde mental para brasileiros morando fora do Brasil. Então, eu vou mostrar. Acho que ele tá pedindo para mostrar naquela câmera, né? E aí é que eu imprimi algumas das capas para vocês. Enfim, a gente tem temas em psicologia intercultural e psicologia clínica, onde eu vou abordar os problemas, os perrengues, né, psicológicos dos imigrantes, que são muito ligados ao processo migratório. Então, a gente tem temas como autoconfiança profissional no exterior, por exemplo, que é essa última edição que saiu. A gente tem tema como ansiedade na imigração. A gente tem um tema também que toca muito e é muito específico, né? Que são os relacionamentos interculturais. Então, são todos esses temas, Cleidson, que tocam a vida do imigrante e que não necessariamente tem pessoas falando sobre isso, sabe? Por exemplo, identidade bicultural, os impactos psicológicos da identidade bicultural. Depois que você, por exemplo, está tantos anos aqui, muitas pessoas se encontram meio confusas no processo. Meu Deus, eu sou brasileiro, eu sou francês, às vezes eu acho que eu não sou nada. Então, tudo isso tem nome. Tudo isso é estudado pela psicologia intercultural e é estudado pela psicologia clínica. Então, o que eu faço é trazer um artigo dentro de cada edição. Tem um artigo, vou te dar uma aqui para você ver também. Eu imprimi uma inteira para você ver. Tá ok, obrigado. Dentro de cada edição, nós temos um artigo que eu escrevo explicando sobre o tema do mês. Então, por exemplo, aqui sobre ansiedade. Eu fiz todo um artigo explicando sobre ansiedade, o que é a diferença entre uma preocupação saudável e um caso de ansiedade disfuncional. Eu explico quais são os fatores de vulnerabilidade, né, da vida fora que podem afetar uma forma ansiosa de pensar, de se sentir. Então, eu estou explicando bastante sobre isso. Eu trago casos também de pacientes minhas, onde a gente descreveu um pouquinho sobre o que pode influenciar essas coisas. Eita, vai cortar essa parte, você corta. Sobre o que pode influenciar a ansiedade. E aí, no caso aqui, por exemplo, da autoconfiança profissional no exterior, a gente tem um estudo de caso mesmo, que eu pedi autorização da minha paciente, anonimizei, troquei de nome, troquei de cidade e tudo mais. E a gente descreveu o caso dela, como que ela chegou, né, super achando nesse mindset, achando que as pessoas realmente estavam contra ela, que a equipe estava discriminando, achava que a equipe era xenófoba e tudo mais, e ela tentava
compensar isso trabalhando demais, se cobrando demais. Então, estou explicando tudo isso dentro do e-book e eu estou explicando o processo de tratamento dela, que foi, assim, coisa mais linda. Linda. É lindo demais acompanhar as pessoas, né, nesse processo de desenvolvimento pessoal. E aí, a gente traz depoimentos também anônimos, que são os próprios leitores que enviam. Então, eles enviam um depoimento, eu dou ali as regras para eles enviarem, e aí eu anonimizo e eu analiso o depoimento deles. Então, aqui nessa edição, que foi edição especial de 1 ano, a gente teve 3. Geralmente, a gente tem 2 depoimentos, mas nesse a gente teve 3. E nessa edição também eu trouxe 6 exercícios para advindos da terapia cognitivo-comportamental para os leitores começarem a trabalhar a autoconfiança profissional em casa. Então, essa questão de síndrome do impostor, como que funciona? Como que eu faço? Como que eu monitoro os meus pensamentos? Porque existem muitos instrumentos, Cleiton, da terapia cognitivo-comportamental que podem ser divulgados, que a pessoa pode começar a fazer hoje mesmo na casa dela e que não necessariamente ela precise ir na terapia para isso. Então, a pessoa pode começar a se conhecer melhor, a gerir sintomas de ansiedade, muitas vezes, né? Através de conhecimento, inclusive, há livros hoje em dia, né? É algo muito recente, mas a gente tem estudado a eficácia da livroterapia, né? E a eficácia, assim, é surpreendente, porque eu mesmo não dava muita coisa. Mas depois que eu comecei a ler e me informar sobre o assunto, eu falei, bom, eu vou trazer exercício para o pessoal aplicar em casa. Até porque a minha agenda também é limitada, né? Então, foi aí que eu idealizei os e-books Viajadamente. Que eu amo, eu defendo demais esses e-books, porque eu recebo, às vezes, né, os depoimentos dos leitores e tal. Legal. Eu falo, nossa, Gabi, eu consegui aplicar tal coisa. Ou quando alguém lê um depoimento e fala, nossa, cara, é assim que eu me sinto. Finalmente, alguém deu nome ao que eu sinto. Encontrou, né? Exato. Se encontra, né? Então, a pessoa, ela não acha mais que ela tá sozinha, né? Ela consegue encontrar essa humanidade compartilhada, né? Que são as dores que ela tem e que outros imigrantes também têm e que você não precisa estar sozinho nisso. E a gente se encontra onde? Onde que vocês me encontram? No Gabriela Dantas Psi. Gabriela com 2 L's. A gente vai colocar depois o @ Isso. pro pessoal ver direitinho. Muito bacana. Deixa eu te perguntar, assim, uma coisa assim. Eu acho que muita gente vai... Sei lá, eu não sei se é da minha cabeça, assim. Um psicólogo, normalmente, uma maioria a gente conversa com ele vai começar eu acho que é isso, tá bom? Não sei se é isso, mas vai começar a diagnosticar algumas coisas na pessoa. Isso é assim ou não? Não. Não? Como você Não. vê a maioria dos brasileiros que você tem em contato? É um povo, olha só, entre aspas, tá bom? É assim, eles necessitam de um acompanhamento ou não? No geral, não. O povo é pra cima e tal, e tá conseguindo, entendeu, melhorou estar aqui. Tipo, essa coisa que a França traz pra gente, que é a cultura, que é você aprender a ler, que é você aprender a ter um pensamento diferente de muito do que nós tínhamos no Brasil, ajudou ou não? Ainda isso precisa ser muito feito ainda. Como que você vê isso? No círculo que você vive, de repente? Olha, eu acredito que... Bom, primeiramente, a terapia ela não tem que ser só reparadora, né? A terapia pode ser promoção em saúde mental. Então, assim como eu vou no médico fazer o meu check-up, mesmo que eu esteja me sentindo bem, por quê? Porque eu vou prevenir, né? Assim como eu faço mudanças na minha alimentação, para eu prevenir, porque eu descobri que eu tenho uma síndrome que agora tenho mais chances de, por exemplo, no futuro desenvolver diabetes. Eu vou prevenir através da minha alimentação. Saúde mental segue o mesmo conceito. Então, as pessoas que estão na terapia, elas muitas vezes têm demandas, assim, muito particulares. Tem gente que vem para terapia para se conhecer um pouco melhor, para melhorar as relações. Né? Eu tô sentindo isso, quero melhorar minhas relações. Tem gente que vem para terapia já com um diagnóstico ou para ser diagnosticado, quer saber o que está acontecendo, se há algum transtorno, etc. e tal. E então as demandas são variadas. Eu jamais vou dizer, não, contraindicar a terapia. Eu vou tender a dizer, olha, se você tem meios, se você quer encontrar meios de vida, de sentido na sua vida fora, ou de sentido na sua vida no geral, vai para terapia, né? Porque não vai te fazer mal. A terapia, ela pode ser muito benéfica, mas a terapia é um meio. Eu acho que há pessoas que
não necessariamente precisam da terapia, né? A psicoterapia baseada em ciência psicológica e evidências, como ela existe hoje, ela é recente, umas centena que a gente fala, né? Centenas de anos. Uma centena de anos. Então, assim, as pessoas viveram, né? Com ou sem psicologia. Mas o acesso à psicoterapia, ele pode potencializar meios de vida. Então, eu não vou dizer, olha, não, a terapia não é para você ou é para você, né? Então, acredito que terapia, sim, pode ser benéfico. Agora, essa questão que você falou, né, que quando a gente mora fora, melhora em alguma coisa, eu acredito que morar fora potencializa algumas coisas, por exemplo, a resiliência, por exemplo, a maturidade, né? Mas não é uma regra, né? Tanto que eu costumo postar na minha página, olha, não acha que você vai se mudar do Brasil e que seus problemas vão acabar. Muitas pessoas imigram nesse sentido, né? Estão se sentindo de certa forma com algum problema no Brasil, problemas familiares, etc., e acham que isso vai acabar. Isso pode até te ajudar a dar limites, por exemplo, aos seus pais, familiares, etc. Claro que estar em um outro país vai te ajudar a dar limites, né? Porque essa pessoa não pode mais te solicitar como antes, porque você não está lá, simplesmente, né? Mas isso não vai resolver o X da questão, o seu problema relacional, os seus traumas que você pode ter adquirido e etc. Isso não vai resolver. A imigração não vai resolver esses problemas, tá? O que vai resolver esse problema é você olhar para ele, parar de pensar que ele não existe e querer tratar, né? Botar como que chama? Mertiolate, né? Que fala. Botar o mertiolate na ferida. Vai doer um pouquinho, vai doer, mas a longo termo você só tem benefícios, né? Então, depende. Eu não gosto muito de responder, porque tudo que vocês perguntam para psicóloga, a gente responde depende. Agora, olha só. A gente tá falando com a Gabriela, psicóloga. Agora vamos sair um pouquinho aqui da Gabriela, psicóloga. Vamos falar com a Gabriela, imigrante. O que é difícil hoje para você? O difícil hoje para mim... Posso pensar um pouquinho? Deixa eu ver o que eu respondo. Claro, dentro do assunto, né, da imigração, de viver fora, de estar longe da família e tal. Sim. Eu acho que o difícil hoje para mim são as relações do Brasil. Porque lidar com a saudade é difícil. Eu tenho uma irmã de 6 anos e eu vim aqui há quase 5. Então, quando eu vim, ela tinha nem 2 anos, né? E negociar o crescimento da minha irmãzinha. Longe. Eu tenho um sobrinho que nasceu, fez 1 ano agora em agosto. Eu ainda não o conheci. Então, esse é o difícil para mim. Essa parte da negociação que não tem solução. A solução é trazer a família do Brasil, né? Mas a minha família, eu costumo dizer, seria a minha mãe, por exemplo, que tá lá no bairrinho dela, fofocando com as vizinhas e tal. Seria uma violência tirá-la dali. Claro. Ela gosta dessa vida, essa vida faz sentido para ela, mas não faz mais sentido para mim, porque a gente muda tanto, né? Morar fora. Então, lidar com essa saudade, com essa distância, às vezes você precisa lidar também e saber que alguém que você, há alguns anos atrás, chamava de amigo pra vida, assim, simplesmente se tornou um conhecido. E aceitar isso vai acontecer, né? Eu acho que em algum ponto. E aceitar isso é doloroso. De saber, ok, isso aconteceu, isso é um fato, isso aconteceu, mas eu também fui responsável por isso, porque eu escolhi isso. Engraçado que quando a gente migra, a gente não escolhe tudo, né? A gente vai pensando nos benefícios e tal, mas depois que a gente tá lá e a gente vive as perdas também, né? Então, equilibrar tudo isso, acho que isso é o mais difícil. Isso melhorou muito, né? Depois que eu comecei a trabalhar e tudo mais, porque agora eu vou poder ver a minha família com um pouco mais de frequência, né? Mas nos meus primeiros anos aqui, eu passei 3 anos sem vê-los, porque eu não tinha condição de ir, né? Mas agora melhorou, mas acho que essa é a dificuldade mais... Entendi. E falando em melhoras, o que é bom estar aqui fora? O que é para você hoje, né? Fora o crescimento, acho que intelectual, que... Sei lá, eu vejo muitos brasileiros, eu converso com eles, e é um crescimento muito grande. O intelectual, quando você se aprofunda nessa cultura, quando você começa a entender, você começa a entrar. O que é
bom? O que que é... Putz, eu tô aqui, cara, isso é muito bom pra mim. Eu tenho gente que fala, meu, eu tô aqui porque eu adoro comer, esse lugar me traz coisa maravilhosa pra comer. Olha que coisa doida. Outras pessoas, eu adoro viajar, eu tenho condição de viajar aqui, eu consigo ir pra cima e pra baixo, eu conheço toda a Europa, sei lá. Entende? O que que é bom pra você? Para mim, eu acredito que o melhor foi a abertura que eu percebi em mim mesma quando eu vim. Porque, querendo ou não, em Campo Grande não há muitos imigrantes, assim. Há alguns imigrantes, especialmente da Bolívia e Paraguai, que são os países, perdão, Os que vizinhos ali. são vizinhos do meu estado, né? Mas era isso. Entendeu? Os imigrantes, eles vão para São Paulo, vão para Rio, vão, enfim, Brasília, cidades maiores. Então, eu acho que essa abertura cultural, essa tolerância que eu desenvolvi, sabe? E essa compreensão, isso foi assim, para mim, assim, foi uma abertura, foi me sentir mais livre, né, com os meus próprios valores, com os meus próprios princípios, porque eu flexibilizei esses valores e esses princípios, e por isso eu sou muito grata, né? O acesso a diferentes culturas que eu tive nas minhas viagens e morando aqui na França é algo que eu não conseguiria se eu tivesse lá em Campo Grande, no meu bar, na minha cidade, fazendo, né, a vida tradicional. Isso eu não conseguiria. Isso é legal e também a qualidade de vida que eu ganhei aqui, né? Em questão de moradia, em questão de segurança, em questão de acesso a viagens. Eu tenho dó, porque no Brasil eu quase não conheço o Brasil. Eu não tinha condições de viajar. Meu salário era aquele salário que a gente conhece. Vai, paga as contas e pronto. É isso, não tem nada, não tem um planejamento para fazer uma coisa. Entendeu? Eu vim aqui, ó, de Toulouse para Paris, de TGV, 4 horas, foi 19 euros a vinda. E para voltar foi 29. Quando que eu pagaria 19 euros ou 19 reais Pra ir pra São Paulo, ir para São Paulo? por Eu lembro que exemplo. na época que eu fui para São Paulo tirar o meu visto, Cleiton, eu fui de ônibus, Nossa. muitas horas, acho que foi uns 14 horas, e eu utilizei na época uma assistência que existia para jovens em vulnerabilidade, lá na minha cidade, do estado de Mato Grosso do Sul, para conseguir um desconto. Eu não sei se é uma assistência só do meu estado, mas eu acredito que possa existir em outros estados também. Onde a gente ganha desconto nas passagens de ônibus para ter acesso a essa cultura. Só que no meu caso foi uma necessidade, que eu precisava ir em São Paulo, né, tirar esse visto. E eu paguei, na época, 5 anos atrás, já estava assim, acho que mais de 300 reais cada trajeto, alguma coisa do tipo, sabe? Você imagina. E eu pagando 19 euros para andar de TGV, sabe? Então, acho que esse acesso à qualidade de vida foi muito bom também. Você me pede uma coisa, eu fico dando aqui Não, 1000 coisas. foi legal você entrou também no assunto aqui. O que que você acha legal aqui, assim, você indicaria pras pessoas? Porque Paris é Paris, não tem como, falando de turista e tal, beleza. O que que você indicaria, assim, pras pessoas aqui que você conhece, que você já esteve, como que é? Em Paris ou na Na França? França. Alas, eu indicaria a visita em Annecy. Annecy é a minha cidade dos sonhos, assim. Se eu pudesse escolher um lugar pra morar, eu acho que eu moraria lá. Meu, aquele É lago é muito bom. muito bonito, aquele Sim. maravilhoso, toda aquela volta que a gente, ultimamente, agora eu fui Exato. lá com a minha família, a gente deu a volta naquele lago inteiro, ficamos acampados ali do lado. Lindo. É Maravilhoso. lindo, é A lindo, é lindo. cidade, né? A comida, meu Deus do céu, é muito bom. Raclette, comer umas coisas bem típicas de lá, tartiflette, tudo que termina com et é muito bom, gente. Então, ir pra Annecy, bacana. comer bem, fazer as coisas ao redor. Tem muitas cidades pequenas, né, Cleiton? Estado Que lá às da vezes... Suíça também. Exato. Colado na Suíça. Uhum. E a França mesmo em si, tem muitas cidades. Eu acho que a minha mãe, eu nunca achei que eu ia ouvir isso da minha mãe, mas a minha mãe veio foi a primeira vez que ela saiu do Brasil. Eu trouxe ela agora em maio. E aí ela veio visitar, e eu estava super animada pra visita dela. Eu acho que eu estava mais animada que ela. Ela chegou aqui em Paris e ela falou assim: Paris é superestimado. Que legal. Eu falei, gente, mãe, você tem certeza? E eu olho, mãe, olha a torre, não é incrível? Ela sim é incrível. Ela tava muito feliz com tudo que ela via, né? Mas Paris é superestimada. Ela gostou mais de Toulouse do que de Mas Paris. deixa eu te falar uma coisa, assim, muito interessante. Eu gosto muito de Paris, porque eu sou da história, assim, eu não sou da história, mas eu gosto muito da história, né? E Paris é a história viva, tá andando ali e Não, tal. é maravilhoso. Mas olha, tem lugares aqui, por exemplo, eu gosto muito da Bretagne. Então, por exemplo, a vila de Saint-Malo ou Le Mont Saint-Michel, pra mim, eu passaria mais horas lá do que andando em Paris. Entendeu?
entendeu? Quer dizer, já Sim. passei, inclusive, mais horas lá do que eu visitei algumas coisas em Paris. Então, tem isso também. Sim. Sei lá, de repente eu tô aqui já há tanto tempo, então Paris virou uma coisa meio que, entre aspas, né? Tá meio corriqueiro pra mim. É claro, toda vez que eu vou na torre, eu fico sempre encantado com a torre, não tem como falar. O Museu do Louvre me encanta sempre, Sim. entendeu? Versailles, Chantilly, Claro. Monet, Giverny, tudo isso me encanta ainda, porque eu gosto disso. Mas, meu, quando eu vou pra lá também, enfim, o sul, lá pra cima, a Normandia, todas as regiões, Sim. existe uma beleza e a sua Nossa. mãe não tem. Ela tem Exato. uma certa razão. É, porque eu acho que a minha mãe também tem esse perfil, né? Como eu disse, ela também, desde a adolescência dela, ela mora em Campo Grande, né? Veio de Pernambuco. E então ela tá acostumada com a vida quieta, eu acho que é isso. Mas ela Claro. amou tudo em Paris. Eu Sim. gosto muito de Paris. Eu gosto mais de Paris agora, que eu tô no sul, e eu venho mais em Paris agora Do que antes, quando você do veio que pra antes. aqui. Eu acho que faz 6 meses, 7 meses que a gente tá em Toulouse. Eu acho que eu já vim pra Paris umas 5 vezes. E às vezes eu morava em Cergy, que era 40 quilômetros, e que dava pra ir pelo Erro-Erra. E eu passava meses sem vir. Mas tem uma coisa que acho que é o Karnal que fala, Leandro Karnal, que ele Ah, fala o seguinte: só damos valor na perca. exato, Na aquilo que a perda, gente né? não tem. O ser humano é um bicho É esquisito, doido, né? é A doido. gente só dá valor àquilo que a gente não Exatamente, tá tem. longe agora. Ai, meu Deus, queria andar Exato. ali em Paris, sentar, comer uma crepe, Sim. comer um negócio. E o que eu penso agora é o seguinte, eu tô em Toulouse, e a comunidade lá brasileira em Toulouse não é tão grande quanto em Paris. Claro. Sempre nas capitais vai ter uma aglomeração maior. E eu falo, quando os cantores brasileiros vêm na França, eles não vão vir em Toulouse. Eles vão em Paris. Então, tô perdendo isso, tô perdendo isso, tô perdendo isso. É impressionante. É um mecanismo cerebral, na verdade. Como que a gente foca na falta, né? É. E agora eu falo, nossa, perdi isso em Paris. Então, quando eu venho visitar Paris, eu sou turista. Eu sou uma turista, eu sou a Emily in Paris. Eu fico assim, nossa. E agora eu tô hospedada lá no 15e, que é um bairro bem bonito, né? Aham. E eu fico andando pelo bairro assim, como se estivesse pela primeira vez indo. Legal. Muito legal. Então, a dica seria essa, assim, aproveitar o resto da França também. Tem muita Claro. história, tem muita coisa que tem. Arquiteturas diferentes, assim, lá nos Alpes, assim, a arquitetura é muito bonita. A minha mãe, o lugar preferido dela foi em Chambéry, que a gente foi em Chambéry. Chambéry não, perdão. Chamonix. A Chamonix. Chamonix, que é a cidade, né, ali Onde tem o Mont Blanc. no pé do Mont Blanc. E ela amou, foi o lugar preferido dela. Lá tem uma arquitetura que você nunca vai achar em Paris. Né? Então tem muita coisa bonita que tá fora de Paris e o pessoal também não pensa em visitar. Mas eu acredito que tá muito ligado também, Cleidson, às preferências da pessoa. Claro. Quem prefere arquitetura, claro que vai gostar de Paris, né? Quem prefere arte vai gostar de Paris também. O acesso à cultura em Paris é magnífico. Gente, tem um evento a cada esquina. É impressionante. Aí tem também. Eu faço cerimônias de casamento com alguns fotógrafos aqui em Paris. E eu costumo falar pra eles, né? E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão casando e a torre tá aqui atrás da gente, assim, sabe? E, meu, tem uma coisa, tem. Né, um encanto, um charme que não tem como eu, às vezes, nem descrever esse negócio. A gente tá falando sobre Paris, sobre esse povo imigrante. Ultimamente, a gente tem visto muitos brasileiros vindo pra cá. Eu estive em Portugal, agora no mês de agosto, e tem muito brasileiro lá. Eu vivi lá, depois vim pra cá. E tem muito brasileiro vindo pra cá. Tem muito, tá começando assim, tem uma imigração enorme agora. Sim. A Gabriela, imigrante, tá? O que a pessoa não pode deixar de colocar na bolsa dele quando ele quer vir pra fora, quando ele quer emigrar? Qual conselho você daria? Coloque isso aqui na sua bolsa. Traz. Medicamentos. Acho que tem alguns medicamentos, né, que a gente não acha que o dipirona não tem aqui. A gente encontra paracetamol, mas tem gente que não gosta. Depois você acaba acostumando com tudo, né? Mas no início eu acho que você vai precisar das suas coisinhas ali brasileiras. Depois, quando você vai conhecendo as novas opções, conhecendo os lugares, as disponibilidades das coisas, você vai se adaptando e aí você não vai mais sentir falta, né? Mas eu acho que medicamentos seriam Uma algo coisa interessante, E no coração e na cabeça. No coração e na cabeça. Que é No onde coração. que acho que vai fazer menos. Vai precisar menos de medicamento, eu acho. Exato. Na cabeça, eu acho que um não julgamento, a abertura. Eu acho que isso vai influenciar demais a sua experiência fora do Brasil. A abertura, estar aberto às experiências sem julgamentos.
Isso é muito difícil, porque a gente tá o tempo inteiro julgando, né? A gente olha o microfone redondo, preto, tal, tem uma espuma. Então, você tá o tempo inteiro julgando, é um mecanismo natural do seu cérebro. Mas, se você faz o esforço de ter esse mindset mais aberto e com o mínimo de julgamentos possível, você vai ver o quanto isso vai influenciar o seu humor, as suas emoções, a forma como você vai viver, né? Porque ao invés de dizer, isso é inadmissível, é horrível que isso esteja acontecendo comigo, você pode dizer, aconteceu tal coisa, eu me sinto triste, porque eu sou um ser humano, eu estou frustrada, porque seres humanos se sentem assim, quando, né, acontecem coisas desse jeito. Mas eu acolho essas emoções e eu vou seguir em frente. Posso fazer melhor agora, o que eu posso aprender? É diferente de você pegar algo e viver como algo insuportável. É insuportável, que inadmissível que isso aconteça comigo. E aceitar. Isso aconteceu comigo. Né? Você vê que não é uma forma certa e errada de pensar. É uma forma que vai te fazer sofrer e é uma forma que vai te fazer progredir na sua vida. Claro. Né? E nenhuma das duas formas é o fato. O que aconteceu é o que aconteceu. O copo é o copo. É isso. Isso é um fato, né? Ele é bonito, já é uma interpretação minha. Então, eu acho que na cabeça é isso. Vim com o mindset aberto e sem julgamentos, ou com o mínimo de julgamentos possível. Muito bem. Gabriela, muito obrigado. De verdade mesmo por esse bate-papo. Eu que agradeço. Fiquei nervosa aqui, ó, gente, porque eu sou psicóloga, eu tô todo o dia inteiro ali, só eu e meu paciente. Agora tô me sentindo super estrelar. Muito obrigada pelo convite, Poxa, viu? obrigado você por dividir com a gente um pouco da sua história e muito do seu trabalho. Principalmente o seu trabalho que fala exatamente daquilo que nós somos agora. Eu acho que não tem mais como separar, né? Porque como eu trabalho com a mente humana, né? E com o ser humano, aí necessariamente as pessoas me perguntam de mim e do meu trabalho, então... É normal, é normal. Sim. Mas de verdade mesmo, muito obrigado. Pessoal, a Gabriela, nós vamos colocar aqui o arroba dela, segue ela aí também. Comecem a ganhar um pouquinho dessa autoconfiança, ou profissional, ou mesmo, né, individual de cada um, que vocês tanto pregam, que a gente tanto precisa. Hoje eu me identifiquei, muitas coisas que você falou, me identifiquei muito com isso aqui. Eu via os momentos que foram mais difíceis para mim, os momentos que foram mais fáceis. Isso é normal, todos nós passamos por isso, é óbvio. E segue a Gabriela, então. E a gente também por aqui, sempre por aqui, para contar mais histórias de brasileiros, mais dessa nossa raça, dessa nação, que, poxa, é sempre interessante falar desse nosso sorriso aí que você dá, dessa facilidade da gente sentar e bater um papo e se sentir muito à vontade, tá bom? Sim. Obrigado mesmo e até uma próxima. Eu que agradeço. Até uma próxima. Tchau. Tchau.